fez uma breve pausa, temperou a garganta e começou a narrar. Eu deixei o cafezal há mais ou menos 8 anos, quando passei a residir em Curitiba. Mas apesar dos mais de 300 quilômetros de distância que divide os dois locais, de não haver qualquer comunicação entre mim e quem lá ficou, eu não esqueci seu Henrico. Isso certamente contribuiu para que chegasse a mim, de uma forma não muito comum, a informação de que alguém, considerado inimigo, planejava provocar um incêndio cujo objetivo era destruir o cafezal, a casa com os cofres abarrotados de dinheiro e tentar contra a vida de seu Henrico. Depois de narrar, detalhadamente, como havia ocorrido o incêndio, de falar dos cuidados dele, de Cecília e Mariana para com Henrico, ele fez uma pausa e, em seguida, prosseguiu. Dado momento, aproveitando que estávamos a sós, ele puxou conversa. Depois de me agradecer, emocionado, por eu tê-lo salvo de um incêndio criminoso, que destruiu parte do cafezal e metade da casa, embora tenha sofrido queimadura nos pés e mãos, mas a sua vida ter sido poupada e de tecer outras considerações, ele prosseguiu falando. Menino Mateus, eu venho insistindo em guardar um segredo, tão delicado quanto desagradável, já que eu posso compará-lo à comida que causa mal-estar digestivo e mesmo precisando se livrar dela da forma mais viável, insiste-se em mantê-la apesar do desconforto causado. Ele fez uma rápida pausa, olhou fixamente para mim e prosseguiu. Todos que aqui vivem e que trabalham ou não comigo, pensam que sou avarento e ganancioso por dinheiro. Até você, menino Mateus, disse isso por eu ter enfrentado o fogo para preservar o dinheiro guardado nos cofres. Mas não sou. Eu junto dinheiro para pagar um grande débito que contraí quando saí de Veneza, Itália, onde eu residia. Não quero e não posso morrer antes de quitar o referido débito, porque a essa altura, o arrependimento e o remorso tiram-me a paz e a alegria de viver. Entretanto, tenho muito medo de voltar lá, porque nem imagino o que farão de mim. Ele fez uma pausa, ficou por instantes com o olhar, novamente, fixo em mim e prosseguiu. Agora, então, olhando para você, me veio uma ideia tão clara, como se alguém me falasse. Encarregue Mateus, pois diante das circunstâncias, ele poderá fazer tudo melhor do que você mesmo. Parou de falar e depois de permanecer alguns segundos observando as minhas reações, ele perguntou. Você faz isso para mim? Eu. Ir a Veneza, seu Eleutério. Eu nem sei que lugar é esse. A partir de hoje, disse ele, você pode me tratar pelo meu verdadeiro nome. Sim, seu Henrico Felipe, mas como atender o seu pedido se nem o idioma de lá eu sei falar? O seu primeiro contato em Veneza vai ser com Teófilos que, além de se tratar de um amigo de velhos tempos, sabe falar muito bem o idioma português. Isso, basta para tranquilizar a sua consciência? Perguntei e ele então respondeu. É tudo que desejo antes de chegar ao fim da minha vida. O que é mesmo que eu terei de fazer? O que vou lhe contar é algo tão sério que nem meus filhos chegaram a tomar conhecimento, tampouco Donatella, até quando saiu daqui para a viagem. Mas a essa altura já deve saber e por isso, decepcionada, acho que resolveu me abandonar. Entretanto, em você, menino Mateus, eu confio não apenas por ter salvo a minha vida, mas sobretudo, por me dar provas de lealdade, amizade e honestidade. Agora ouça com atenção. Eu fugi da Itália por causa do pavor que a guerra me provoca. Entretanto, em vez de apenas me contentar com a parte que me pertencia da herança que meus pais deixaram, eu me apoderei de toda ela sem sequer pensar no dano que estava causando na vida dos meus irmãos. Agora, entretanto, além da amargura de me sentir desonesto, eu desejo muito revê-los para abraçá-los e matar a saudade. Entendo, entretanto, que antes de quitar o débito com cada um deles, é preciso saber se estão ou não dispostos a me perdoar, já que o perdão deles é o de que mais necessito para dar um novo rumo à minha vida. Abismado com a revelação,
Surpreendido com a confiança e amedrontado com o peso da responsabilidade, eu tentei me esquivar dizendo: Seu Henrico, eu tenho um emprego e preciso preservá-lo, pois, além de ser o meu sustento, sem ele teria que parar de estudar, interrompendo a concretização de um sonho, que eu nunca imaginei que seria realizado. Como já pedi 15 dias de licença para estar aqui, creio que o meu empregador não me concederá o tempo necessário para ir à Itália. Entretanto, fique certo de que não me faltará empenho e, se for da vontade de Deus, contaremos com a ajuda dos amigos espirituais, mesmo porque a causa é um reparo moral de inegável importância. Ele, então, parou de falar, passou as mãos nos olhos que estavam cheios de lágrimas, olhou para mim e prosseguiu falando. Você, menino Mateus, é a única pessoa com quem posso contar para me ajudar. E sei que tem condições, porque já me deu provas disso. Mateus terminou a narração e em seguida, explicou. Embora ele não esteja impondo perdão como condição, é óbvio que entendamos ser esta a sua maior necessidade para poder aliviar a consciência, melhorar o estado de humor, ter mais saúde e passar a prezar a vida. Assim, com a mente mais aberta, certamente ele vai encontrar o caminho certo para acreditar na existência de Deus, pois já deu os primeiros sinais para sair da descrença. O perdão, senhores, nesse caso, será um remédio, não como os que ingerimos para aliviar uma dor física, mas sobretudo, para um sofrimento bem pior, que é a dor moral. Mateus fez, propositadamente, mais uma pausa e, depois de observar o efeito das suas palavras, prosseguiu. Não devemos esquecer que o perdão não beneficia somente aquele que pede, mas principalmente quem perdoa, porque retira do íntimo a amargura do ódio e do sentimento de vingança que, se guardados muito tempo, acabam corroendo o equilíbrio da alma. Não disse Jesus que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes? Cornélio se levantou da cadeira onde, até então, se limitava a ouvir e interrompeu a fala de Mateus. Isso foi dito por Jesus. Quem somos para nos compararmos a ele? Perguntou demonstrando a sua indisposição de perdoar. Mateus tentou falar mais um pouco sobre os benefícios do perdão, mas Cornélio os interrompeu de novo. Rapaz, não me fale mais em perdão, pois no caso presente, comigo não funciona. Como seria fácil, depois de roubar os irmãos, dizer-me perdoe e ficar tudo bem, como se nada houvesse acontecido. Onde já se viu isso? Para evitar que Cornélio provocasse uma discussão ou desagradasse Mateus, que ali se encontrava tão somente para ajudar, Nuno tomou a palavra. Eu vou pensar em tudo, Mateus, e com muito carinho procurar serenar o meu coração. Afinal, se quando os meus pais morreram, Henrico, que era o mais velho, nos abandonasse, que seria de cada um de nós? Ele ficou adulto nos cuidando como se fosse nosso pai. Errou, sim, mas não estou disposto a atirar pedras em quem, no passado, me amparou, trabalhando muito para me alimentar, me orientando e me educando como se fosse o meu pai, reiterou e prosseguiu falando. Por isso mesmo, posso adiantar que tenho disposição para perdoá-lo. Peço um pouco mais de tempo e creio que tudo caminhará bem. Fez uma pausa, fixou o olhar em Mateus e disse: Antes de terminar essa importante reunião, eu gostaria que você, Mateus, me tirasse uma dúvida. Você disse que já estava há, mais ou menos, 8 anos ausente do lugar onde reside Henrico e que tomou conhecimento de uma maneira não muito comum, que lhe corria perigo. Ora, na minha imaginação, segundo a sua fala, pude deduzir que se você se encontrava muito longe e a maioria ou ninguém lá gosta dele, quem lhe avisaria ou como soube, realmente, que Henrico corria perigo de morte. E, finalmente, o que significa comunicação de uma maneira não muito comum, conforme você disse há pouco. Na verdade eu tomei conhecimento de uma maneira, não muito comum, para quem não conhece a doutrina dos espíritos, mas, muito comum para quem a conhece. Falou intencionado a encerrar o assunto.
Mas percebendo que todos os olhares em sua direção expressavam interrogação, esclareceu. Eu sou médium, isto é, me comunico com os espíritos e eles se comunicam através de mim com outras pessoas. O espírito que me alertou sobre o incêndio que poderia ocorrer tendo como foco seu Henrico, se identifica com o nome de Antonelli e disse que conhece, não apenas seu Henrico, mas todos da família, pois na sua última existência física, viveu aqui mesmo em Veneza. Encorajou-me a assumir esse compromisso, afirmando que estaria ao meu lado, colaborando, para que, agora, os corações se esvaziem do ódio, e o amor preencha-os de paz e alegria. Nuno olhou na direção de Cornélios e os dois, assustados, ficaram sem palavras. Somente depois de alguns minutos, já que as evidências demonstravam a veracidade da informação, Nuno interrompeu o silêncio. Estou pasmo com esta informação. É verdade que Antonella viveu aqui e, além de se tratar de uma tia, pois era irmã do meu pai, foi a única pessoa que nos deu apoio depois da morte dos meus pais. Infelizmente, um ano depois, vitimada pela guerra, acabou também morrendo no desempenho da sua atividade, porquanto era enfermeira e atuava na Cruz Vermelha. Cornélios tomou a palavra e falou com desdém. Chega a ser impressionante. Mas, enfim, compreendi. Você deve ser um feiticeiro, daqueles que enganam as pessoas para ganhar dinheiro fácil. Por isso mesmo Henrico deve ter se deixado iludir com essas coisas, a ponto de confiar cegamente em você. Eu queria saber quanto você vai receber dele no final de tudo. Depois de permanecer por instantes com o olhar fixo em Cornélios, Mateus respondeu. O desatento não tropeça somente nos pedregulhos da estrada, mas, também, quando arrisca dar um palpite num assunto que ainda ignora. Se o senhor conhecesse a obra de Allan Kardec, jamais diria isso. Não me sinto ofendido por compreender que, por enquanto, o senhor não tem noção do que está dizendo. Quem sabe no porvir? Eu, seu Cornélios, me sinto à vontade para falar do que já aprendi até agora, do conteúdo do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Mas se o senhor quiser saber sobre feitiço, terá que perguntar a outra pessoa, pois eu nem sei o que é isso. Nuno deu uma gargalhada e foi acompanhado por Teófilos e Donatella, enquanto que, Cornélios, percebendo que mais uma vez havia perdido a oportunidade de se calar, ficou novamente de cabeça baixa. Bem, disse Mateus, aproveito para dizer que sem a disposição de perdoar fica muito difícil atingir o objetivo principal. Ninguém é obrigado a fazer o que não deseja, todavia, mesmo não sendo uma imposição de seu Henrico, tenho em mãos uma procuração com todos os poderes para resolver a tarefa que aceitei, estimulado pela preocupação por seu estado de saúde moral e espiritual. Mas nada ficará resolvido sem que haja a disposição de perdoá-lo, já que é este o seu principal desejo e a sua mais urgente necessidade. Todos se entreolharam tomados de espanto com a decisão firme de Mateus e percebendo a desenvoltura no modo de se expressar, Nuno quis saber. Mateus, desculpe a curiosidade, prestando atenção com todo o interesse na sua narração e principalmente no diálogo que você teve com Henrico. Falou do seu emprego e do estudo que, provavelmente, deve estar perdendo aula estes dias com a finalidade de ajudar Henrico. O que eu gostaria de saber se trata de uma simples curiosidade: que curso você faz? Graças ao meu empregador faço o curso de medicina. Eu imaginei que você estudasse direito, pelo fato de ter vindo resolver um problema que se encontra aos cuidados da justiça. Quando o perdão se torna a necessidade mais urgente, o amor deve se encontrar acima de qualquer conhecimento jurídico. Usemo-lo, respondeu Mateus. Bem, como não há mais nada para hoje, vamos marcar mais um encontro, para daqui a 15 dias. Está bem assim? Perguntou Nuno. Eu não posso demorar muito aqui, por causa dos meus compromissos. Daqui a 2 semanas, haja ou não resolvido, eu terei que retornar.
mas eu queria convidá-lo para passar um fim de semana conosco, somente para conversarmos, principalmente sobre assuntos ligados ao espiritismo, que sempre me chamou muito a atenção. Você, Donatella, não poderá faltar. Venha, minha cunhada. Vamos reatar os laços que, temporariamente, foram desatados. Você, também Teófilos, se estiver disponível. Afinal, alguém tem que ser intérprete de Mateus. Motivado pelo que acabava de ouvir de Mateus, em referência à vida espiritual, Teófilos convidou-o para passar a semana seguinte em sua casa, mas Donatella pediu que deixasse Mateus com ela, já que ele não havia, ainda, concluído as explicações dos assuntos que muito lhe interessavam sobre a vida espiritual, ao que Teófilos respondeu sorrindo. Todo seu, para ouvi-lo, Donatella. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 13. Semeando a concórdia. Sem a fertilidade do amor, não germinam e nem florescem as sementes da paz. Dizia Akiba. E, assim, ela passou aqueles dias perguntando sobre a vida do espírito, quer no corpo físico ou fora dele, no mundo espiritual, até chegar o fim da semana, quando se dirigiram à casa de Nuno em atendimento ao convite feito por ele. Durante o trajeto ela se lembrou de Cornélios e disse, demonstrando preocupação. Embora tenha se mostrado satisfeito com a minha narrativa, não saberei o que dizer a Cornélios se ele se encontrar disposto a externar a sua revolta, como ocorreu na semana passada. Não permita, dona Donatella, que palavras carregadas de azedume penetrem a porta imaginária do coração, isto é, da sua sensibilidade. Em vez disso, enquanto ele estiver falando, emita para ele vibrações de paz. Se por acaso sentir dificuldade, recorra à sugestão de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Apesar da preocupação de Donatella, ao chegarem à casa de Nuno, foi justamente Cornélios quem os recebeu com atenção e cordialidade, desfazendo as impressões contraditórias de Donatella. Mesmo não sendo eu o dono da casa, sejam bem-vindos, falou estendendo a mão para cumprimentá-los e prosseguiu com demonstrações de gentileza, apontando as cadeiras para se sentarem. Vou avisar a Nuno que vocês já chegaram. Num canto da varanda havia um banco de mármore junto, uma roseira, cujos galhos repletos de flores pendiam, tomando parte do assento. Vendo, Donatella sentou-se na parte livre do banco e ficou observando a forma e a beleza das pétalas, sobrepostas harmoniosamente, demonstrando a perfeição da natureza divina. Instantes depois, fechou os olhos e falou com profundo sentimento. Oh, Deus, antes, eu não sabia onde encontrá-lo. Entretanto, depois que abri a minha mente para ouvir e o meu coração para sentir o que tenho ouvido deste seu filho, tão jovem, tão simples e cheio de sabedoria, acabo de sentir a sua presença na simplicidade, na beleza e no perfume destas rosas. As expressões de Donatella demonstravam o quanto ela estava cheia de admiração por Mateus, principalmente porque, antes, demonstrava-se cética em relação à presença divina na natureza e em si mesma. Todavia, durante a semana, ouvindo explicações claras em resposta às perguntas que fazia, achava que Mateus era pura sabedoria. Uma sumidade. Ela ainda não tinha noção de que ao reencarnar deixara entes queridos no outro lado da vida e que um deles, vinha usando, durante aqueles dias, a sensibilidade mediúnica de Mateus, tentando ajudá-la a despertar potencialidades adormecidas no íntimo. Ainda mirando as flores, ela parecia estar tão distante que acabou se assustando ao ouvir a voz de Nuno que chegava ao local. E salve, Donatella. Estou muito contente por você ter aceito o meu convite. Fecha-se um círculo, abre-se outro. Depois de cumprimentar Mateus, ele falou, dirigindo o olhar na direção do irmão, Cornélios. Quero deixar claro que a minha intenção, hoje, é viver bons momentos ao lado de vocês.
Mas para que isso ocorra é indispensável que não abordemos assuntos ligados às questões que tratamos na semana passada, sobre os interesses de Henrico. Vamos nos divertir e nos sentirmos bem. Isso mesmo. Embora o livre-arbítrio nos proporcione oportunidade de escolha, é preferível a alegria em lugar da tristeza, a simpatia, em vez da antipatia e o amor ao invés do ódio. Do contrário, perde-se até mesmo o gosto pela vida, concordou Mateus. Embora tenha demonstrado interesse de versar assuntos diferentes da semana anterior, depois de pedir a Donatella para atuar como intérprete de Mateus, sentou-se ao lado dele e perguntou, demonstrando o quanto havia se interessado pelo perdão. Qual o sentido da afirmação de Jesus que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, o que perfaz 490 vezes? Conforme esclarecimentos dos Espíritos, há um entendimento de que devemos perdoar tantas vezes quantas forem necessárias para o estabelecimento da harmonia entre as criaturas humanas. Pedir perdão é estar de mão aberta e estendida, rogando reconciliação. Perdoar, entretanto, é um ato de amor ao próximo. O que concede o perdão é o primeiro beneficiado, pois retira do íntimo as vibrações ruins da mágoa e do ressentimento. Mas, se preferir não conceder o perdão, além de tomar para si os efeitos do conflito, acaba ficando numa situação pior do que a do causador da ofensa. O que solicita o perdão, se for atendido, restabelece o entendimento interrompido e, consequentemente, a harmonia íntima. Depois de uma pausa ele prosseguiu. Foi isso que vim tentar fazer aqui, senhores Nuno e Cornélios, pois não há em mim qualquer pretensão de impor condições. O que eu disse em relação a avaliar a predisposição de perdoar, foi e continua sendo um incentivo, já que fui recomendado pelo seu Henrico a fazer tudo ao meu alcance como meio de motivá-los, pois, embora a minha pouca experiência de vida, eu pude notar que havia sinceridade nas suas expressões. Não posso duvidar, pois ele vem aos poucos demonstrando interesse em relação à crença em Deus e ao desapego às coisas materiais, tanto que se mostrou disposto a abrir mão de tudo o que tem para sentir novamente o calor da amizade junto aos irmãos e demais parentes, reiterou Mateus. Mateus, falou Nuno com bastante firmeza, antes nem tanto, contudo, agora que, graças a você e à sua paciência, começo a compreender o perdão por uma ótica bastante lógica, acho que já estou na condição de satisfazer o pedido do meu irmão Henrico. Gostaria muito que você permanecesse entre nós, por mais tempo e ao sair daqui, levasse o êxito da sua tarefa. Entretanto, se isso não ocorrer, não se entristeça, porque eu, particularmente, ganhei algo inestimável com a sua presença, a abertura de um novo caminho por onde desejo, doravante, trilhar e farei tudo para que a minha família siga em frente comigo, pois o novo caminho que me refiro, é o que leva a Jesus. É pena que eu terei que retornar na próxima semana, tendo ou não, estabelecido o acordo. Cornélios, interessado em participar da conversa, tomou a palavra. Até agora eu me limitei apenas a ouvir. Mas sem querer contestar os seus conhecimentos sobre o perdão, eu me encontro numa situação dúbia. Há momentos em que eu chego a ficar convicto que o melhor caminho é o que você sugere. Entretanto, isso dura pouco, porque ao me lembrar de Cyrus, logo me surgem pensamentos de revolta e contra Henrico e acabo até sentindo aversão a ele, como está acontecendo neste momento. Essa situação me deixa muito desconfortável. Que você sugere, Mateus? Nos momentos de dificuldade ou desconforto íntimo, lembre-se de Jesus que, no alto da cruz onde terminava sua existência física, se dirigiu assim a Deus. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele, o maior ser que passou pela terra, pediu para Deus perdoar aqueles que haviam lhe condenado e os que procederam à crucificação. Mateus fez uma pequena pausa e depois prosseguiu. Os bens materiais perdem o seu total valor quando passamos pela morte.
Mas se o desencarnado prossegue apegado a eles ou alguma situação negativa ligada ao sentimento, não se liberta do sofrimento. Falo, nesse instante, dirigindo-me também a Cyrus, já que toma parte, presentemente, deste nosso encontro. Fez mais uma pausa e prosseguiu. Lembremos do que disse Jesus àqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Há alguém aqui entre nós que esteja isento de erros, a ponto de atirar a primeira pedra em seu Henrico, que vive triste, desiludido, desesperado e amargando solidão? Penso que não. Nem mesmo Cyrus, se ainda estivesse vivendo no corpo físico, faria isso. Achando que já havia falado demais, Mateus silenciou e baixou a cabeça, achando ser um ato de ousadia falar daquele jeito a Nuno e Cornélios que tinham idade, talvez, superior à do seu pai e a Donatella, que poderia ser sua mãe. Eu acho que errei ao pedir que não tratássemos, hoje, desse assunto. Confesso que estou me sentindo gratificado com o que acabei de ouvir. Mas, agora, façamos como as crianças quando chega a hora do recreio. Cornélios se levantou, falando. Bem, agora eu tenho que ir. Mateus, até que por mim mesmo, a essa altura, deixaria tudo pra lá, reveria e abraçaria o meu irmão Henrico. Mas, como já disse, basta eu pensar nisso, me vem a lembrança de Cyrus e acabo mudando as intenções. Não há qualquer erro em esquecê-lo. Cyrus está usando a sua mente para sugerir vingança. Quando isso lhe ocorrer, convide-o para juntos fazerem uma oração. Diga a ele, e fale você repete as palavras da oração, mais ou menos assim. Depois de fechar os olhos ele começou a falar. Deus de amor, bondade e justiça, dê-me forças para que eu consiga me libertar do ódio que envenena a minha vida e do sentimento de vingança que corrói a esperança, a paz e a alegria de viver. Liberta-me, Senhor, desses males, para que eu ascenda na sua direção, sentindo a suavidade do seu divino amor. Ajuda-me, Senhor, a penetrar em mim mesmo, identificar as minhas deficiências e silenciar os erros alheios. A não julgar, pois, se assim não for, serei medido pela mesma medida. Que eu possa ser simples como as flores do campo, a brisa que perpassa, o pássaro que canta, a criança que ri. E, assim, sentir a firmeza da sua amorosa paternidade como Pai Criador que é, de todos os seres vivos e de todas as coisas. Mateus falava, Donatella traduzia e todos, Cornélios, Nuno, esposa e filhos repetiam cada palavra da oração. Ao abrir os olhos, finalizando a prece, Mateus viu com surpresa, todos ainda ajoelhados no chão. Ele não percebeu durante a prece, porque se concentrara de tal forma, que a visão perispiritual suplantou a do corpo físico. Quando todos se levantaram ele se dirigiu a Cornélios. O seu irmão Cyrus era um pouco mais alto do que o senhor. Tinha um rosto comprido, o nariz afilado e o cabelo ruivo. Do lado direito do rosto, próximo ao supercílio, uma cicatriz com a forma parecida de um balão. Ele era assim, ou eu me enganei? Sim, era isso mesmo. Henrico lhe falou sobre ele. Seu Henrico nunca tratou comigo de particularidades da sua família, a não ser o que me pediu para tentar resolver aqui. Durante a prece vi alguém com essa aparência junto do Senhor. Logo que surgiu, parecia uma sombra opaca. Mas à proporção que eu continuava a prece, a imagem foi clareando até eu poder ver nitidamente, com os traços que acabei de falar. Nem diga isso. Eu já estou todo arrepiado de medo, falou Cornélios, com os olhos arregalados. Depois de sorrir à vontade, Mateus disse-lhe. Não tenha receio porque Cyrus continua sendo a mesma pessoa. Só não está mais ligado ao corpo físico. Não esqueça de convidá-lo para orar, pois Ciri prefere estar ao seu lado, possivelmente, à sintonia. A oração,
Então, poderá dar um bom resultado. Sempre foi assim, desde que éramos meninos. Lembro-me quando Cyrus fazia algo errado, que Henrico se aproximava intencionado a dar palmadas, ele corria para junto de mim e eu então falava. Para bater nele, vai ter que bater em mim também. Eu era o seu escudo. Então ninguém melhor para sugerir que ele perdoe o irmão e se liberte das mazelas do ódio. Já que ele, depois da morte, continua vivo, por que não aparece aqui para todos vê-lo? Será que há preparo para isso ou sairiam todos daqui, correndo desesperados de medo? Depois de rir à vontade, Nuno disse. Acho que nem eu ficaria. Seria o primeiro a saltar o portão e correr rua afora. Eu também, falou Cornelius, impressionado. A essa altura acho que eu já havia chegado em casa, ofegante. Tenho muito medo dessas coisas. Para mim é tudo assombração. Embora Cyrus tenha sido meu irmão, ele já morreu. Que vá para o lugar que merece ficar. Que Deus tome conta dele, porque junto a mim, não é o seu lugar. Ora, seu Cornelius, somos todos espíritos criados por Deus. A morte do corpo físico não modifica o ser espiritual. Continua tal qual antes. Com essa agora é que vou-me embora mesmo. Mas de qualquer jeito vou tentar convidá-lo para orar comigo, mesmo que eu esteja morrendo de medo. E quanto a perdoar ou não perdoar, vou pensar direitinho no assunto, até que eu sinta vontade de decidir. O senhor está sendo motivado. Não forçado. Um pouco mais calmo, Cornelius se despediu e Mateus, convicto de que ele estava passando por uma situação obsessiva causada pelo próprio irmão desencarnado, compreendeu que somente num centro espírita, como o que ele atuava em Curitiba, poderia tratar da desobsessão e por antecipação, concluiu que, apesar da expectativa de Henrico, voltaria sem concluir a tarefa, pois àquela altura, a prioridade era cuidar da situação de Cyrus. O que não passou despercebido por Donatella que, entristecida, dirigiu-se a ele. Você, agora é a minha única esperança, pois estou me sentindo reclusa e, além de muitas saudades dos meus filhos, acho que Henrico está precisando muito de mim. Nada está perdido, Dona Donatella. É somente uma questão de tempo. Meu único problema agora, é dar conta disso a seu Henrico. Pois não imagino qual será sua reação, uma vez que confio muito que tudo seria resolvido. Nuno fez questão de seguir com Mateus e Donatella até deixá-los em casa. Antes de sair se dirigiu a Mateus. Preciso vê-lo outras vezes, pois me interessei muito pela doutrina dos espíritos. Quero explorar a sua sabedoria. Ora, seu Nuno, eu não sei quase nada. Lá em Curitiba, conheço algumas pessoas que as tenho como mestras, já que sabem muito do conteúdo do Evangelho e da codificação de Allan Kardec. Além do que venho estudando, aprendo muito com elas, pois estou ainda começando. O que falo em certas oportunidades não é do meu próprio conhecimento, mas dos espíritos que me ajudam, quando necessário, através da minha sensibilidade mediúnica. Mas, ainda assim, pode contar comigo até onde vai o meu pouco conhecimento. Posso sugerir que adquira o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, não simplesmente para ler, mas para estudá-los por muito tempo ou até mesmo por toda esta existência. Isso tudo, Mateus. E muito mais, pois há muitas outras obras, além das que compõem a codificação de Kardec. A doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, conta com uma grande literatura. Estudar sempre, despertar sempre, acender e fazer brilhar cada vez mais a luz do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para começar, escolha um dia na semana e no mesmo horário, reúna a família e faça o estudo do Evangelho em sua casa. Se alguém, contudo, não quiser participar, não deve forçar. Nuno olhou para Donatella e perguntou: O que você acha disso?
Se você acatar a sugestão e me permitir, eu estarei participando. Mateus, já que você vai viajar no domingo, convido para passar o sábado conosco e você também, Donatella. Donatella propôs a Mateus que durante aquela semana, saíssem a passeio pela cidade. Mas o seu maior interesse era ver se encontrava, numa livraria, os livros sugeridos por ele, para começar o estudo do Evangelho e da doutrina espírita. Havia apenas uma livraria que vendia livros espíritas. Mesmo assim, Simon, o proprietário, um francês que se estabelecera ali há algum tempo, não expunha-os nas prateleiras, receoso, pois na época, a doutrina dos espíritos ainda não era bem vista em alguns países europeus. Mateus adquiriu 5 unidades de O Evangelho segundo o Espiritismo e 5 de O Livro dos Espíritos. Ainda na livraria, depois de escrever uma pequena mensagem fraterna na qualidade de dedicatória, ofereceu 2 exemplares a Donatella, o que a deixou radiante. Na próxima vez que nos encontrarmos, Mateus, já saberei conversar com você sobre os ensinamentos de Jesus e os conhecimentos da doutrina espírita. No sábado, rumaram à casa de Nuno e para a surpresa de ambos, lá encontraram além da família de Nuno, Cornélius, também com toda a família e ainda Luna, que fora a esposa de Ciro e filhos. Vendo tanta gente, Mateus se aproximou de Donatella e perguntou: para que seu Nuno nos convidou se a casa já está com tanta gente? Nuno é imprevisível. Quando decide por algo, nunca deixa de realizar e nem demora a dar início. Quem sabe vai lhe pedir para falar novamente sobre os mesmos assuntos de domingo passado. Terminaram de falar, Nuno e Cornélio já estavam se aproximando deles, de mãos estendidas para cumprimentá-los. A convite de Nuno, Teófilos acabava de chegar e antes dos cumprimentos, Donatella disse em bom tom: Benvenuto, Teófilos. Vamos dividir as tarefas do modo que a maior parte seja sua, porque na semana passada você não estava aqui para me ajudar. Hoje serei intérprete somente de Mateus e você. Dos outros todos. Não será nada para mim, Donatella, se comparado à honra de ter sido convidado para participar de uma reunião de famílias que, mesmo sem que eu pertença a elas por laços consanguíneos, me recebem e de corações abertos, o que me faz expandir a alegria que sinto neste momento. Depois dos cumprimentos, Mateus foi logo falando. Já que amanhã estarei retornando, quis deixar para os senhores uma lembrança. Tê-los conhecido não foi somente uma grande satisfação para mim, mas sobretudo de um importante significado, cujo sentido, por enquanto, ainda não posso esclarecer, mas já que nada fica oculto, certamente um dia, não sei quando, haveremos de encontrar. Eles foram abrindo, apressados, os pacotes e, ao verem os livros, não ocultaram a satisfação e a alegria de estarem recebendo um presente valioso, como acabou se expressando Nuno. Oh! Este é o melhor presente que eu poderia receber neste momento em que desejo abrir um novo horizonte em minha vida. E eu também vou tentar. Mas fico certo de que seu presente me agradou muito, Mateus, falou Cornélius, o que acabou sendo uma surpresa agradável para todos. É um valioso presente, Mateus, disse Teófilos visivelmente emocionado. Não somente pelos novos conhecimentos que as referidas obras contêm, mas sobretudo, tê-las como lembrança do gentil doador, em quem deposito a minha maior estima, amizade e consideração, falou referindo-se a Mateus. Bem, disse Nuno se dirigindo a Mateus, eu reuni todos a que vou lhe apresentar agora, a quem você ainda não conhece, para que se sinta bem e à vontade. Depois das apresentações da esposa e filhos de Ciro a Mateus, Nuno voltou a falar, cheio de empolgação. A minha intenção, Mateus, era pedir a você para falar sobre a vida espiritual, porque o assunto já começou a agradar a quase todos da nossa família. Entretanto, agora que você nos trouxe estes valiosos presentes, gostaria de saber, já que você sugeriu fazer o estudo do Evangelho no lar, se seria possível ou viável,
fazermos o primeiro hoje com a sua presença? Sim, é uma boa sugestão. Então, depois do almoço, mais ou menos às 3 da tarde. Fica bem para você? Para falar de Jesus, qualquer hora é sempre boa. Assim, às 3 da tarde todos estavam sentados ali mesmo na varanda, onde Nuno colocou uma mesa e convidou Mateus e Donatella para ocuparem os lugares. Mateus, então, dirigiu-se a ele. Seu Nuno, eu chego a me sentir emocionado com a sua gentileza e o excelente tratamento. Todavia, peço que não reserve lugar de destaque para mim, uma vez que tenho convicção de que não há em mim qualquer razão que justifique destaque, por simples que pareça consciente disso, certamente, não me sentiria à vontade. O senhor e Dona Ariana, pai e mãe da família deste lar, ficarão muito bem aí, e a minha participação será a mesma, sentado em qualquer outro lugar. Está bem. Então, qual é o primeiro passo? Mateus pediu que colocasse uma ou mais jarras com água sobre a mesa e logo a seguir, sob o olhar curioso de todos, sugestionado pelo espírito Antonella, que se encontrava ao seu lado, ele acenou para uma das filhas de Nuno, em quem identificou sinais inequívocos de mediunidade e pediu-lhe que fizesse a prece. Ela quis se esquivar, mas ele então disse-lhe: Você pode fazer e vai se sair muito bem. Basta se despreocupar, uma vez que você vai se dirigir a Jesus e as palavras chegarão à sua mente. Agora feche os olhos e pense em Jesus. Não se preocupe no que vai dizer, não tenha pressa, só fale quando as palavras começarem a chegar à sua mente. Pense em Jesus, repetiu. Depois de 5 minutos de total silêncio, Alexia começou a falar. Jesus, Mestre Divino, aqui reunidos em família, neste momento, cujo objetivo é, através das suas lições redentoras, lhe encontrar e lhe conhecer, pois já nos sentimos cansados e saturados das coisas do mundo, ao que tantas vezes nos prendemos e o resultado é sempre a frieza de coração que nos distancia uns dos outros, gerando a indiferença em vez de seguir a sua recomendação de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Que a tua divina bondade desperte o amor em nossos corações, para que uma pequena chama possa, doravante, clarear as trilhas por onde todos nós tentaremos caminhar na direção de Deus, Pai e Criador de todos nós. Alexia fez uma breve pausa e concluiu. Confiamos na tua amorosa assistência para darmos início, neste instante, ao estudo do Evangelho em nosso lar, pois desejamos diminuir a distância que mantemos do Senhor, embora saibamos que está sempre conosco. Ela terminou a prece e todos silenciaram. Ouvia-se apenas o ruído produzido pelas embarcações, já que a casa ficava à margem de um dos mais movimentados canais. Ela olhou para Mateus e ele, então, disse: Vamos pedir a Jesus que nos inspire a lição apropriada para esta ocasião. Depois de olhar na direção de Alexia, pediu que ela colocasse o dedo entre as páginas e abrisse o Evangelho. Não julgueis, para não serem julgados. Donatella estava sentada junto de Mateus. Ele falava e ela traduzia. Quem deseja ler o texto do Evangelho? Como todos ficaram em silêncio, Luna, a que foi esposa de Cyrus, foi até a mesa, pegou o Evangelho e começou a fazer a leitura. Depois disso, Mateus orientou. O tema está aberto para todos nós e cada um pode falar o que entendeu. Vamos manter, apenas, a intenção de estudar. Não se trata de debate. Nuno tomou a palavra e disse o que havia entendido. Logo depois, uma das filhas de Cornélios. Aos poucos, todos foram perdendo a timidez e até as crianças que estavam presentes quiseram também participar. Mateus sorria de contentamento. Depois de algumas considerações, ele pediu aos espíritos que haviam se prontificado a acompanhar o estudo do Evangelho naquele lar, que energizassem a água e novamente o silêncio se fez. Depois da ação dos espíritos sobre a água,
Nuno se concentrou e fez uma bonita prece a Jesus, agradecendo por aquele momento, para ele, bastante emotivo. Afinal, estava, através das lições luminosas do Mestre Divino, trazendo ao seu lar, a sua família e a todos que ali se encontravam. Meia hora depois, Mateus se despedia de todos que, bastante sentidos, gostariam de retê-lo ali por mais tempo. Mas, ele, já tendo colocado as sementes no terreno dos corações que, por ora, ofereciam condições de germinação, sabia que era o momento de deixá-los para que seguissem de acordo com as suas próprias possibilidades. No dia seguinte, ao chegar no porto para embarcar num navio, Donatella estava ao seu lado, enxugando a todo momento as lágrimas que brotavam por causa da emoção. Não era para menos. Ela via Mateus, naquele momento, como uma luz que clareou a sua mente, gerando esperança e abrindo um novo horizonte para a sua vida. Desejava muito retê-lo junto a si como se fosse um filho amado. Além dela, estavam juntos para a despedida, Nuno e a esposa Ariana, Teófilos e Cornélios, que também estava acompanhado pela esposa, Carlota. Adeus, disse Mateus, nunca esqueçam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu levo de todos as melhores lembranças, as quais jamais sairão da minha mente, pois tenho motivos profundos para isso. Espero que possamos nos reencontrar, para concluir o que começamos, pois as famílias se uniram, para seguir pelos caminhos de Jesus, mas ainda falta alguém, que espera um gesto de compaixão para aliviar a dor do remorso e do arrependimento. Espero ver um dia, seu Henrico, Dona Donatella e os filhos, também tomando parte desse banquete de amor que deixa em festa os corações. Verá, Mateus. Verá, pois do contrário, nada valeria nossa decisão de buscar Jesus para as nossas vidas, exclamou Nuno, acenando para Mateus, que já entrava no navio, para o embarque. Capítulo 14. Novos desafios. Sem a confirmação da prática, a instrução torna-se inócua. Diz Akiba. Numa manhã de quinta-feira, Mateus chegou tão alegre e satisfeito em Curitiba, que nem mais se lembrava de que haveria de prestar contas a Enrico Felipe dos resultados da viagem a Veneza e também que se encontrava desempregado e sem teto. Todavia, em vez de se deixar abater, como comumente ocorre com a maioria das pessoas, ele, que já havia experimentado situação análoga, se manteve equilibrado e voltou a mente ao passado, quando saiu do cafezal. A viagem de trem, a sua chegada a Curitiba, o apoio de Egídio e, ao se lembrar da pensão onde havia ficado hospedado, verificou o resto do dinheiro que sobrara da viagem e para lá seguiu. Eleodora, a dona da pensão, cumprimentou-o expressando alegria e contentamento. As portas da casa e do meu coração estão abertas para você, meu filho. Então, primeiro vou passar pelo seu coração e depois pela porta da pensão. Você pode ficar aqui o tempo que desejar. É somente por uma semana, porque o dinheiro que disponho, não dá para mais do que isso. Ora, Mateus, se eu acabei de dizer que a porta do meu coração está aberta, é porque você conta comigo, mesmo que lhe falte dinheiro. Que são alguns trocados a menos para mim, se tratando de você. Mateus pôs a mala no chão, abraçou carinhosamente a mulher, embora não imaginasse a razão da gentileza com que ela o tratava, pois, lembrava-se de que, na primeira vez que ele ali estivera, ela demonstrara a fisionomia fechada, no semblante sinais de aparente amargura e que sequer havia conversado com ele. Assim, fazendo a comparação de antes com o momento presente, ele pensou: quem pode desvendar a mente e o sentimento das pessoas? Acho que ela mesma falará sobre isso. Mas, melhor mesmo que ela não fale, porque não é certo querer saber, curiosamente, da vida alheia. A partir do dia seguinte, ele saiu procurando emprego e somente depois de 8 dias conseguiu a promessa de uma ocupação numa fábrica de sabão. Mesmo assim, além das exigências do empregador e do trabalho que seria cansativo,
começaria ainda no dia 1º do mês seguinte. Tendo que esperar 15 dias, ele resolveu dar conta a Enrico Felipe do encargo que lhe confiou, consciente de que saberia entendê-lo, mesmo que ele não aceitasse as suas explicações. Bem, é possível que ele se desespere e eu não saberia entendê-lo se não houvesse me colocado em seu lugar. Mas, como já fiz isso algumas vezes, tenho o dever de tolerar com paciência, falava para si mesmo, durante a viagem. Assim, com esse pensamento, Mateus foi se aproximando da casa de Enrico e, apesar das expectativas, sentia-se muito alegre, porque iria se encontrar com Cecília, convicto de que ela continuava trabalhando na casa do patrão. Ele foi direto à porta, mas antes de chamar, viu uma pessoa deitada junto à parede da casa, protegendo-se da chuva e do frio, com um velho cobertor, já que estava em plena estação de inverno. "Bom dia", disse Mateus aproximando-se. Como o homem não respondeu ao cumprimento, ele perguntou curioso: "Por que o senhor está aqui fora nesse frio, junto a uma casa não tão grande onde reside apenas uma pessoa?" "Ora, moço, a casa não é minha. Se o dono nem quer que eu fique aqui encostado na parede, como imaginar ser acolhido dentro dela?" Mateus se dirigiu à porta pensando: tudo está relacionado. Ora, como seu Enrico quer o bem para si, sem nada fazer pelos outros. Se não há ainda compaixão e nem piedade em seu coração, como esperar que coisas boas lhe ocorram? Chamou e ouviu a voz de Enrico lá de dentro. "Estou indo." Ao perceber que se tratava de Mateus, ele se encheu de alegria. Menino Mateus, já não aguentava mais esperá-lo para receber a boa notícia. "Antes de conversarmos sobre o que lhe interessa, seu Enrico, me responda, por favor, porque aquele pobre homem está no relento em pleno inverno, se a sua casa é tão grande e o senhor reside sozinho nela." "Não sei quem é ele e nada tenho com isso." "Acha, menino Mateus, que devo acolher um desconhecido dentro de casa?" "Não posso fazer isso. Você mesmo sabe quanto dinheiro eu tenho aqui guardado. Se esse desconhecido me roubasse e eu não pudesse pagar aos meus irmãos, iria tudo por água abaixo. Seu Enrico, para alcançarmos o bem que desejamos é preciso, antes, não negá-lo ao trem. Mas, infelizmente, se nos deixarmos dominar pela frieza do coração, sob o domínio do egoísmo, as portas estarão fechadas e os caminhos que conduzem ao bem, interditados. É o que vejo acontecer aqui neste momento. Como pode o senhor à noite se aquecer embaixo de cobertores e nada sentir por este pobre homem que, além do estômago vazio, está com a roupa molhada e tremendo de frio? Menino Mateus, pare de se afligir com este mendigo já que não sabemos a sua procedência e vamos tratar do que nos interessa. O que mais interessa, agora, está voltado para ele. Acolha-o, dê-lhe uma roupa enxuta, comida e depois disso conversaremos." Enrico saiu resmungando. "Pensei que você já tinha perdido a mania de ser meu pai. Mas continua o mesmo, obrigando-me a fazer o que não quero." "O senhor não quer, mas é bom fazer o bem. Se esqueceu do ensinamento de Jesus, a cada um segundo as suas obras, que tantas vezes já lhe falei. Comece, mesmo com má vontade." Não tendo outra opção, já que estava ansioso para saber os resultados da viagem de Mateus, ele acolheu o homem e fez o que Mateus pediu. Depois disso, perguntou: "Qual é a próxima exigência que o faz de conta que é o meu pai, exige como condição para conversar?" Ironizou. Mateus respondeu sorrindo: "Bem, agora podemos conversar." Sob o olhar fixo de Enrico Felipe, Mateus falou do que havia conseguido realizar, se referiu com bastante entusiasmo a Donatella, explicando que não foi por ingratidão que ela não havia retornado e nem mandado notícias, mas, dentre outros motivos, porque teria sido impedida de sair do país pela justiça, e assim, concluiu:
Teremos que esperar, não sei ainda se pouco ou muito tempo. Contudo, peço que tenha paciência, porque ficou bem encaminhado e garanto que vai dar tudo certo. Então, pelo que eu acabo de ouvir, você fracassou, menino Mateus. Não soube, certamente, explicar as coisas, conforme eu esclareci e confiei. Seu Henrico. Não fale, porque não desejo ouvir nada mais do que a prestação de contas do dinheiro que coloquei em suas mãos, porque deve ter sobrado alguma importância e eu quero, mesmo que seja algumas moedas. Não há sobra, e se houvesse, seria muito justo que o senhor me oferecesse, porque para viajar, tive que sair do emprego. Além de desempregado, estou sem ter onde morar, já que eu morava no local de trabalho. Se Dona Donatella não me convidasse para ficar na casa dela, certamente o dinheiro não daria sequer para pagar a passagem de volta. Você não fez nada a não ser gastar o meu dinheiro. Má hora em que eu confiei em você. Seu Henrico, tenha paciência. É somente uma questão de tempo. Tudo vai dar certo. Retire-se da minha presença e leve com você, já que ficou cheio de piedade, este mendigo imundo, falou o Dinto. Oh, Deus, tanto esforço empreendido e nada resolvido. Mateus foi ao quarto do fundo da casa onde estava o homem e disse-lhe: Venha comigo, porque o dono da casa acabou de nos pôr para fora. Lá fora Mateus se lembrou de Cecília e Mariana e estranhou não vê-las ali na casa onde trabalhavam. Quis saber, mas compreendendo que não havia condições emocionais para perguntar, preferiu procurá-las em casa. Na trajetória, puxou conversa com o velhinho Antenor. O senhor vem de onde? De uma dura experiência. Como chegou aqui neste lugar e com que finalidade? Eu vim lá do Nordeste procurar a minha filha que há muitos anos não vejo. Sei que ela vivia aqui, porque coincide com os detalhes da última carta que me escreveu. Depois de ficar calado por instantes, ele voltou a falar em tom de queixa. Olha, moço, que situação. A minha esposa morreu, meus 8 filhos espalhados aí pelo mundo sem sequer uma linha numa folha de papel para eu saber se ainda estão ou não vivos. Para completar, um sobrinho meu se apoderou da minha pequena propriedade onde eu trabalhava para viver e me pôs para fora. Não fosse o dinheirinho guardado que minha filha me mandava de quando em vez, eu nem teria chegado aqui. Qual é o nome dela? É Isaura. Se for quem eu estou pensando, o senhor vai ter uma grande surpresa, porque estamos indo à casa dela. Não, moço. A casa está fechada e me informaram que ela foi embora daqui. O pior é que ninguém sabe para onde. Mateus foi tomado de surpresa, mas ainda assim achava que Antenor poderia ter se enganado. Pois se fosse verdade, pensava ele, o que teria acontecido com Cecília? Assim mesmo, se aproximou da casa, chamou, até que alguém atendeu e disse-lhe que a pessoa que ele procurava já não residia ali e que a casa tinha sido vendida ao dono do lugar, no caso, Sr. Henrico. Sabe para onde elas foram? Acho que ninguém por aqui sabe. Mateus saiu do local pensando. Por que será, meu Deus, que estou enfrentando estas desventuras? Depois disso, voltou-se para o idoso e disse-lhe: Eu não sei o que fazer com o senhor, porque não tenho um teto para lhe acolher. O dinheiro que tenho daria para pagar a minha e a sua passagem de trem até Curitiba. Mas, o que faremos lá, sem casa, sem comida? Olhou para o idoso e vendo com lágrimas descendo o rosto abaixo, denunciando a tristeza e a incerteza que experimentava, enterneceu-se profundamente e perguntou a si mesmo: se fosse Jesus que se encontrasse com este homem, nesta difícil situação, que faria? Imediatamente ele se lembrou das palavras de Jesus. Me viste nu e não me cobriste, doente e não me visitaste, com fome e não me deste o que comer. Segurou no braço do idoso e falou bem mais animado. Vamos. Audiolivro realizado pelo canal
Surya Chand Audiobook. Não poderia ser diferente, pois a sua sensibilidade não permitiria agir de outro jeito. Além disso, Antenor era o avô de Cecília, a eleita do seu coração. Chegando em Curitiba, Mateus se dirigiu à pensão e teve a seguinte conversa com Eleodora. Este homem não tem ninguém por ele, embora tenha 8 filhos, sequer sabe o paradeiro deles. O que você acha que eu posso fazer, Mateus? Queria propor à senhora, deixá-lo aqui comigo e logo que eu receber o primeiro salário, do meu novo emprego, pagarei as despesas da estadia dele. Oh, Mateus! Embora eu tenha uma grande dívida de gratidão para com você, infelizmente não há condição de esperar mais de um mês para receber o pagamento, porque para a pensão continuar funcionando, tem que haver dinheiro, diariamente, em mãos, para comprar comida para os hóspedes. Você pode ficar hospedado aqui o tempo que quiser sem precisar pagar nada. Contudo, os 2, eu não posso. Além dele ser idoso, está com o organismo fragilizado e não tem como trabalhar, pelo menos até cuidar da saúde. Em nome da gratidão que a senhora afirma manter por mim, peço-lhe deixá-lo em meu lugar. Pode ser. Mas o que será de você? Vai ficar no relento.